Amém. A paz do Senhor Jesus, amados. Amém. Quantos estão felizes aí com o seu Deus? Aleluia, né? A gente fala que Deus não é gente, né? Que Deus é melhor do que gente, né? Deus é muito melhor do que nós. Convido você a abrir sua Bíblia comigo lá no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 32. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor e estaremos também aprendendo mais dessa palavra, porque essa palavra é que nos guarda, né? Que nos livra, que nos transforma, que nos liberta, né? Que nos enche de alegria. A palavra do Senhor. Eu queria aproveitar e agradecer a oportunidade, em primeiro lugar ao Senhor, né? Porque o Senhor nos sustenta, né? Nos mantém de pé. O pastor Jeová, todos os demais pastores, obreiros da casa do Senhor. Estamos juntos aqui para crescermos em Deus. E o nosso Deus nos livra e nos abençoa todos os dias da nossa vida. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre a palavra, né? Sobre o poder dessa palavra, né? Aquilo que nós falamos e aquilo que nós ouvimos, né? Muitas vezes nós ouvimos coisas que mudam a nossa vida para melhor. E algumas vezes a gente ouve algumas coisas que mudam a nossa vida para pior, né? Então muitas vezes a palavra vem aos nossos ouvidos, a palavra sai da nossa boca, e essa palavra ela é transformadora. E essa palavra muitas vezes ela vem de encontro a uma necessidade, né? Se você olhar para a vida de Jesus, você vai ver Jesus dando palavras, e a Bíblia diz que a palavra do Senhor é espírito e vida, né? Palavra que vem transformando vidas. E muitas vezes a gente vê também homens de Deus, mulheres de Deus, né? Usando os seus lábios para pronunciar palavras também transformadoras nas suas vidas. E para falar um pouquinho desse tema, eu queria usar aqui essa história lá de 2 Crônicas 32. A gente vai ler alguns versos aí, queria que você acompanhasse. Talvez você já conheça essa história, mas a gente vai ler de novo para a gente se lembrar, né, para que a gente possa estar bem atento aí no que diz a palavra do Senhor. A partir do verso 1 diz assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá. E acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselhos com seus príncipes e com seus varões para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? O verso 4 diz assim, o melhor verso 4, né? Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, e disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Vamos seguindo até o 22, tá? Vamos em frente. E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado e até as torres, e levantou o outro muro. Deixa eu ler daqui de perto que está mais fácil, né? E levantou outro muro para fora, e fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. E pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os assim na praça da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias. Tem uma tradução que diz que o povo confiou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis com todo o seu domínio. A Ezequias, rei de Judá, e a todo o Judá que estava em Jerusalém, dizendo: olha o que vai dizer o inimigo. Assim diz Senaqueribe, rei da Síria: eis que confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará da mão do rei da Assíria?
Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós que eu e os meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que o vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes dê crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais, quanto menos vos livrará o vosso Deus das minhas mãos. Também seus servos falaram ainda contra o Senhor Deus e contra Ezequias seu servo. Olha só o que ele faz, ele escreveu cartas para blasfemar do Senhor Deus de Israel e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará seu povo das minhas mãos. E clamaram em alta voz em judaico contra o povo de Jerusalém que estava em cima do muro, para os atemorizarem e para os perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém como dos deuses dos povos da terra, obra das mãos dos homens. O verso 20 diz assim: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram aos céus. Olha, tem uma solução, é clamar aos céus, né? Então o Senhor enviou o quê? Um anjo, que destruiu todos os varões valentes, e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Síria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que desceram dele, o mataram ali à espada. Os mesmos que descenderam dele, né, o mataram ali à espada. Amém? Quantos compreenderam essa palavra? História bíblica, né, narrada aqui em Crônicas, é narrada também lá em Isaías, mas é uma história muito interessante que conta um momento do rei Ezequias. Se você pegar o texto bíblico, né, para estudar um pouco da vida de Ezequias, você vai ver que é um rei que, quando ele chega ao trono, a primeira coisa que ele faz é buscar ao Senhor. É buscar ao Senhor em verdade. É tirar, né, daquele povo, tirar ali de Judá os altares que não pertenciam a Deus. É derrubar tudo aquilo que desagradava ao Senhor. E Ezequias, então, ele se coloca numa posição de servo fiel, né? De servo fiel. O primeiro verso que a gente leu diz assim, que depois de toda essa fidelidade de Ezequias, depois que Ezequias coloca-se realmente, olha, depois dessas coisas, que coisas são essas? Depois que Ezequias coloca-se a buscar ao Senhor em verdade, depois que Ezequias coloca-se a desfazer os altares, depois que Ezequias se coloca em fidelidade a Deus, se levanta ali o inimigo, se levanta alguém contra Ezequias. O pastor Jeová estava falando agora há pouco que daqueles que se propuseram, né, não vou me batizar domingo, vou entregar a minha vida por completo, vou reconhecer, né, socialmente falando, a Deus como Senhor da minha história. E quando a gente se dedica a isso, quando a gente se propõe, amados, a servir ao Senhor, o inimigo se levanta. E não foi diferente com Ezequias. Ezequias fez tudo isso. E a Bíblia fala que depois de toda essa fidelidade, se levanta alguém contra Ezequias. Interessante que ele vem com algumas ameaças, né? Vem com algumas palavras. Né? E quantas vezes a gente escuta tantas coisas neste mundo, né? E quantas palavras são ditas aos nossos ouvidos. Ezequias tem diante dele aqui algumas palavras que não são ameaças vazias. Não são, porque o exército da Síria realmente era maior que o exército do povo de Deus. Chega um ponto que ele fala assim, olha, se você tiver 2.000 cavaleiros, eu te dou 2.000 cavalos. Então ele realmente tem todo o poder terreno, com ele está a força do homem. E as ameaças são muito duras contra Ezequias. E as palavras ditas ao ouvido de Ezequias são muito fortes. E, amados, a palavra diz lá em Provérbios 18, verso 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquilo que a gente fala,
A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama, aquele que ama quem? Aquele que ama a sua língua, aquele que vela por ela, aquele que não fala sem pensar, aquele que pensa nas suas palavras, né? Comerá o seu fruto. Então, Deus tem coisas grandes para a nossa vida, Deus tem coisas grandes para a nossa história, mas muitas vezes as palavras que saem da nossa boca nos impedem de receber coisas de Deus para a nossa vida. E Ezequias tem aqui diante dele palavras duras, ditas, né, por este homem, por Senaqueribe, por meio dos seus enviados, para que eles pudessem, a palavra diz, atemorizar o povo de Deus, né, atemorizar o coração daquele povo. Interessante que a gente vai ver e a gente já leu, e você vai ver durante a palavra, que Ezequias decide confiar em Deus, decide confiar no Senhor. Sabe quando uma palavra difícil, quando uma situação difícil, quando uma coisa perturbadora chega à nossa porta, e a gente tem escolhas a fazer, e Ezequias tinha aqui uma escolha para ser feita, e a Bíblia diz que ele decide confiar em Deus. Amados, deixa eu te perguntar uma coisa, como que a gente decide confiar em alguém? Será que você encontra uma pessoa hoje, e ela te fala algumas palavras bonitas e você passa a confiar nela? É isso que acontece? Por que a gente confia em alguém? Já pensou nisso? Eu estava pensando nisso e uma coisa é certa, amados. A gente confia em quem a gente conhece. Sim ou não? A gente confia em quem a gente conhece. Com quem a gente se relaciona. Com quem a gente tem. Então eu confio em você porque eu sei quem você é. Eu ando do seu lado. Eu converso contigo todo dia. Eu sei quem é você, por isso eu confio em você. A nossa confiança, ela está diretamente proporcional ao nosso relacionamento com aquela pessoa. Ou seja, quanto mais eu me relaciono com ela, mais eu posso confiar nela, mais eu sei se posso ou não confiar nela. Não é verdade? Mas a Bíblia diz que Ezequias ouve tudo isso e decide confiar em Deus. Decide esperar no Senhor. Sabe quando as coisas difíceis vêm até nós? Quando as coisas impossíveis vêm até nós? E a gente decide confiar em Deus, a história muda. Salmo 9, verso 10, vai dizer isso que eu acabei de falar para vocês. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. O salmista fala exatamente isso, olha aí. Em ti confiarão quem? Os que conhecem. Os que conhecem o nome do Senhor. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que o buscam. Amém? Então, por que às vezes a gente não confia? Por que às vezes quando vem aquela coisa muito complicada, a gente fala, não, até que eu confio para algumas coisas, mas para isso aqui, eu não sei se vai dar para confiar. Eu vou confiar, mas eu vou deixar aqui uma reserva, né? Caso Deus não faça, eu vou ter aqui um backup. Sabe por que às vezes a gente não confia? Porque a gente não se relacionou ainda o suficientemente com Deus para confiar nele. A Bíblia diz que Davi um dia vê um gigante insultando o povo de Deus. E ele fala assim, não, eu vou lá e vou matar esse gigante. Agora eu te pergunto, Davi tinha estrutura física para matar o gigante? Não. Davi tinha força física para matar o gigante? Não. Davi tinha perícia de guerra para matar o gigante? Era 9 dan de karatê, Davi? Não era. Davi não tinha essa experiência, não tinha essa força. Mas a Bíblia diz que ele já tinha matado um urso. A Bíblia diz que ele já tinha matado um leão lá em Segre, já tinha tido experiência com Deus. Falou, olha, o Deus que me ajudou, o Deus que me ensinou a guardar, o Deus que me ensinou a cuidar das minhas ovelhas, esse Deus vai comigo. E porque eu confio nele, eu sei que esse gigante vai cair, aleluia. Temos que confiar no Senhor, temos que ter essa confiança em Deus. Né? Se não confiarmos em Deus, como que faremos, né, no dia da angústia?
E Ezequias sofre, então, a primeira coisa que a gente vê nesse texto aqui, na história de Ezequias, é ele buscando a Deus e daqui a pouco sofrendo ameaças. Sofrendo ameaças contra a sua vida, contra o seu povo. Ou seja, a gente leu lá a partir do verso 10, do capítulo 32, de 2 Crônicas, do 10 até o 17, amados, é só ameaça. Está dizendo aí, né? Assim diz Senaqueribe, rei da Síria, em quem confiais vós, que ficais na fortaleza? O povo se reúne em Jerusalém, fica lá fechado, né? Fala assim, como assim vocês vão ficar em Jerusalém? Porventura, não vos incita Ezequias para morrer de fome e sede? Olha o que o inimigo está falando. Olha, vocês estão ficando aí nessa cidade, confiando em Ezequias, mas tem uma coisa, vocês vão morrer de fome e sede. As coisas não vão dar certo. Não vão caminhar do jeito que vocês esperam. Olha, você acha que o seu Deus vai te livrar? Não, o seu Deus não vai te livrar. A Bíblia diz que ele fala assim, olha, os meus pais, eu e os meus pais, derrubamos várias nações. Todas elas tinham os seus deuses. Mas nenhum deles os impediu. E por que você acha que o seu Deus vai impedir? Amados, que palavra dura é essa? Que palavra difícil é essa para se ouvir? Né? E Ezequias recebe tudo isso. Se a gente pensar na nossa vida, na nossa história, no nosso dia a dia hoje, amados, quantas notícias ruins você escuta por dia? A gente é bombardeado dioturnamente por notícia ruim. Se você tem alguma mídia social aí na sua história, você recebe notícia ruim. E se você não tiver, você também recebe. Porque a gente, ser humano, não sei, por algum motivo, a gente gosta de ser o primeiro a falar de um desastre, de um acidente, de uma coisa ruim, sabe? Então, a gente sabe que a notícia ruim chega. Que a dificuldade chega. Sabe? Que a coisa que, às vezes, quer nos impedir de sermos vitoriosos, aquela notícia chega. Por algum motivo, ela chega. E chegou para Ezequias. E a Bíblia fala que Ezequias toma atitudes. Ele não recebe aquilo e fica ali, olha, realmente não tem mais jeito, realmente o exército é muito grande, realmente eu não dou conta, realmente é impossível para mim. Tem coisas, amados, que é impossível para nós. Tem coisas que a gente não vai dar conta mesmo. Senhor, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sou capaz de resolver essa situação. Né? E Ezequias não era capaz de resolver essa situação, mas ele fez alguma coisa. Verso 5, do capítulo 32, diz que ele se fortificou. Tem outra versão que diz que ele se animou. Ele veio ver o rei da Síria vindo contra ele, e ele se anima, ele fala assim, eu vou me fortificar aqui. Peraí, o exército é muito grande, não interessa se é muito grande, eu vou ficar preparado. E ele começa a agir, ele se anima ali para se preparar para uma batalha. Edificou o muro quebrado até as torres, levantou outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi, fez armas, escudos e abundância. Então Jeremias começa a se mover. Ezequias começa a se mover, né? E fala assim, olha, algo precisa ser feito. Ele se anima para a batalha. Quando a dificuldade vem, a gente precisa se animar, amados. A gente precisa estar pronto para fazer as coisas. Porque se esse dia mau, que chega para todos nós, nos vencer, né? Se a gente for desanimado no dia mau, muito pequena será a nossa força. Muito pequena será a nossa força. E Deus, na verdade, amados, Ele nos prepara para esse dia. Deus nos prepara para vivermos dias bons. E Deus também nos prepara para vivermos dias difíceis. Dias complicados, né? Dias que parece que a esperança não tem mais esperança, não tem mais jeito, não tem mais solução. Tem um verso assim, que aquilo que eu mais temia aconteceu, não é isso? Aquilo que mais temia me aconteceu. Mas a esperança, amados, tem que fazer parte da nossa vida. Lamentações capítulo 3, vai falar sobre isso, né? Sobre ter esperança, lá a partir do verso 21,
vai falar sobre as misericórdias do Senhor. Diz assim, ó, disso me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são o quê? A causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, amado. Todas as manhãs, todos os dias, quando o sol nascer, quando um novo dia brilhar, as misericórdias do Senhor serão novas na tua vida, serão novas na tua história. Pode ser, a Bíblia fala assim, que o choro pode durar a noite inteira. Pode ser que até ontem não deu certo, que até ontem a esperança se foi, que o caminho não foi trilhado do jeito que a gente espera. Mas pela manhã, as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida. Aleluia! Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Aleluia. Sabe o que ainda fala assim, a minha porção é o Senhor. Minha porção é o Senhor. Olha, está tudo difícil na minha história. Né? Tem um rei aí que está querendo me destruir, mas a minha porção é o Senhor. Eu vou esperar em Deus. Eu vou confiar em Deus. Eu sei que Deus vai fazer algo novo na minha vida. Lembra uma história aqui de Gideão? Vocês se lembram de Gideão? Um dos juízes, né? E a Bíblia fala que Gideão está no lagar malhando trigo. E aí o anjo do Senhor chega para ele e fala assim, varão valoroso, Gideão, Juízes 6:6. Fala assim, varão valoroso, o Senhor é contigo. O verso 6 fala assim que Israel empobrece muito por causa dos midianitas e tal, e está tudo complicado, tudo difícil. E lá no verso 12... E eles clamam ao Senhor no verso 6. E lá no verso 12, o anjo do Senhor aparece. E diz assim, o Senhor é contigo. Né? Já pensou você num dia mau, num dia difícil? Num dia que nada está dando certo? Né? E chega alguém e fala assim, olha, o Senhor é contigo. Peraí, meu amigo. Como assim Deus é comigo? Como assim? Porque, olha... E Gideão vai fazer exatamente essa narrativa. Fala assim, olha, Deus é comigo. Olha o que eu estou fazendo, estou malhando trigo no lagar. Olha como que está Israel está empobrecendo todo dia, as coisas não estão dando certo, porque toda vez que a gente planta, vem alguém e rouba, vem alguém e destrói, tudo que eu faço não dá certo, a esperança se vai, meu casamento não está bem, a minha conta não está bem, está tudo dando errado, eu perdi até o meu emprego, e a gente começa a listar coisas, mas a palavra diz que o anjo chega e fala assim, olha, o Senhor é contigo. O Senhor está contigo, o Senhor está do teu lado, Ele é teu Deus, Ele é contigo, Gideão. Ele não te deixou, não, aleluia. Mas tá difícil, as coisas não estão bem, mas o Senhor é contigo. Tem mais, você é um varão valoroso, você é uma varoa valorosa, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, e Deus está nessa história. Deus está nessa história difícil, Deus está nessa história de choro, nessa história de tribulação, nessa história às vezes complicada de família. Deus está nisso porque o Senhor é contigo. Aleluia. Vamos ler o verso seguinte aí que acontece com Gideão? Mas Gideão respondeu, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, aquilo que eu falei, né? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram. Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Se você for ler a história lá na frente, você vai ver que Deus entra com grande provisão e com grande mudança, porque Deus, Ele é especialista em mudar choro em festa, em transformar pranto em alegria. Então, se você está chorando, se tem um pranto acontecendo na madrugada que só você sabe, Deus é poderoso para transformar esse pranto em alegria e na tua história, em nome de Jesus. Aleluia! A gente tem que se animar, amados, mesmo no dia difícil. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco, vamos lá, Deus vai nos fazer vitoriosos. Né? A nossa palavra tem que ser palavra de vitória. A morte e a vida está na língua. Então a nossa palavra vai ser a palavra de vitória. Né? E todos os dias eu sou exortado muito disso pela minha esposa. Minha esposa fala assim, olha, fala a coisa certa aí, amado. Fala a coisa certa aí. Então nós crescemos, por isso que a Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, né? Que um ajuda o outro. Então a gente tem que procurar seguir aquilo que está no coração de Deus. E o coração de Deus tem coisas boas para nós. O que Ezequias faz? A primeira coisa que ele faz é se anima e se fortifica. A segunda coisa que ele faz está lá no verso 7 e 8
do capítulo 32, diz assim: esforçai-vos, ele fala ao povo, né, tem de bom ânimo, não tem mais, nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa da multidão que está com ele, porque muito maior há um conosco do que com ele. O verso 8, com ele está o braço da carne, mas conosco está o nosso Deus para guerrear as nossas batalhas. E aí esse finalzinho diz assim, que o povo descansou. Outra tradução diz que o povo confiou nas palavras de Jeremias, de Ezequias, porque sabia quem Ezequias era, porque sabia o homem de Deus que ele era, porque sabia que ele buscava ao Senhor. E o povo confia nessa palavra, né, de Ezequias. Ele ganhou a confiança daquele povo, né? Fala ao coração do povo e ganha a confiança daquele povo. E muitas vezes a gente tem o nosso coração abatido, né? E a gente precisa de ter alguém nos animando, né? De ter alguém falando assim, vamos lá, vai dar certo. Né? Por isso que a gente vem à casa do Senhor. Né? O salmista diz assim, alegrei-me quando me disseram, venham à casa do Senhor. E na casa do Senhor nós somos animados. Na casa do Senhor nós recebemos palavra, na casa do Senhor nós recebemos esperança. Na casa do Senhor nós somos cheios de Deus, né? E nós somos todos os dias que o nosso coração está abatido. É na casa do Senhor, é por meio da palavra de Deus que nós somos renovados. Salmo 42, o salmista está num momento difícil da sua história. E lá no verso 1 ele vai falar assim, olha, eu tenho sede de Deus. Né? Eu preciso chegar até a casa de Deus. Ele parece que se distanciou do Senhor e fala assim, olha, assim como o servo brama pelas correntes de água, assim suspira minha alma por ti. Né? E fala assim, eu preciso estar perto de Deus. Ele se sente distante do Senhor. Né? E fica desesperançoso. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei à face de Deus. E ele vai nessa lamúria, nessas lágrimas, né? As minhas lágrimas servem de mantimento de dia e noite, enquanto me dizem constantemente, onde está teu Deus? Né? Alguém que se distanciou do Senhor. E ainda no verso 5, ele fala assim, olha, ele muda o seu discurso, ele começa a se animar e fala assim, por que está abatido a minha alma? Já conversou com você mesmo? De vez em quando a gente tem que conversar com a gente mesmo, né? Fala assim, por que você está abatido, ó minha alma? Por quê? Por que essa desesperança? Por que esse desespero? Por que eu estou dessa forma? Porque estás abatido, ó minha alma, e porque te perturbas em mim. E ele parece que se lembra. E ele começa a profetizar para ele, mas fala assim, espera em Deus. Deixa eu falar uma coisa para a tua vida hoje. Espera em Deus. Espera em Deus, espera no Senhor. Espera no Deus Altíssimo, no Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Espera nele, porque Ele nunca deixou desamparado um filho que o busca. Aleluia. Espera no Senhor, porque ainda o louvarei pela salvação da sua face. Aleluia. Confia no Senhor. A palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Aleluia. Amados, e aí eu volto aqui no confia. A gente só consegue confiar em quem a gente conhece. A gente só consegue confiar com quem a gente se relaciona. Com quem a gente tem experiência. Aleluia. O Senhor te convidou hoje a conhecê-lo mais. A estar mais perto dele. A andar com ele. A gente é muito cheio de Deus, e a gente recebe muito na casa do Senhor, né? A cada culto nós somos renovados, os louvores aqui, é bênção demais. Mas Deus está falando assim, deixa eu andar contigo na segunda de manhã. Deixa eu andar contigo, sabe, quando você ligar o teu carro lá e ele não funcionar, porque ele está com um problema que você não consegue resolver. Para conhecermos ao Senhor, amados, temos que estar lado a lado com Ele, 24 horas da nossa história. Sabe, quando nem tudo vai bem, precisamos de Deus. Quando tudo vai bem, precisamos de Deus também. Ezequias ouve palavras difíceis. Ezequias ouve ameaças seríssimas contra ele, contra o povo de Deus que ele governava. E ele poderia ter feito muita coisa,
mas ele decidiu confiar no Senhor. Ele decidiu esperar no Senhor. Versos 20 e 21 que nós lemos, de 2 Crônicas 32, vai dizer: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu. Ele poderia ir ao Egito pedir ajuda. Ele poderia chamar outros povos para ajudá-lo. Ele poderia ter feito muita coisa, e ele fez o que estava no seu alcance, de se preparar, de se fortalecer. Mas a palavra diz que ele entra na casa do Senhor. Se você for ler o texto lá, em Isaías, vai ver que ele entra com roupa de pano de saco, rasga suas vestes, veste roupa de pano de saco e entra na casa de Deus. E se humilha aos pés do Senhor. A palavra diz que aquele que se humilha será exaltado. E ele se humilha diante do seu Deus e clama ao seu Deus. E clama ao Senhor. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor é enviado. O texto diz, a palavra diz assim que o anjo do Senhor entra e destrói, literalmente destrói todos aqueles inimigos. E tem um texto que diz que o anjo do Senhor acampa onde? Ao seu redor. Fala assim: o anjo do Senhor acampa-se ao meu redor. Aleluia. Completa assim, fala assim: e me livra. É isso que esse anjo faz, aleluia. O anjo do Senhor acampa ao seu redor, o anjo do Senhor acampa ao nosso redor, acampa ao redor da nossa casa, da nossa família. E nos livra, amados. E nos dá livramento, e nos dá vitória. E nos dá renovo, e nos dá transformação, porque Ele é Deus que faz essas coisas na nossa vida. O que Ezequias fez foi entrar na casa do Senhor, se humilhar e clamar a Deus. Temos que clamar ao Senhor. Salmo 18, verso 6. Diz assim: na minha angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus desde o seu templo. E Ele o quê? Ouviu, amados. Deus escuta a sua oração. Deus escutou a oração de Ezequias e Deus vai escutar a sua oração. Deus vai escutar o seu clamor, Deus vai escutar a sua necessidade, Deus vai escutar. Só tem um jeito de Deus não escutar: a minha oração. Se eu não clamar, se eu não orar, se eu não buscar, se eu não for à casa de Deus, como o salmista fez aqui, né? Clamei a Deus desde o seu tempo e Ele ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. O nosso clamor chega aos ouvidos de Deus. A nossa oração chega ao Senhor, aleluia. É um ano de oração, é um ano de clamor, é um ano de busca. E a palavra diz assim: olha, se você clamar, eu vou escutar. Salmo 34, verso 17, também vai falando ainda desse clamor. A palavra diz assim que os justos clamam e o Senhor, é simples assim, amados. Não tem mistérios, sabe? Não tem coisas complicadas, não tem coisas difíceis. A palavra diz: os justos clamam e o Senhor ouve e livra de todas as suas angústias, aleluia. Está entendendo a sequência? Qual que é a sequência? Clamar, ouvir e livrar. São 3 verbos. Então, amados, eu convido você a clamar a Deus no dia da sua angústia. Eu convido você a colocar, a palavra diz assim: coloca a sua boca no pó, porque talvez ainda tenha esperança. Coloca a sua boca no pó e clama, e busca. Né? Porque Ezequias buscou, Ezequias foi à casa do Senhor, Ezequias vestiu pano de saco e falou assim: olha, eu me humilho aqui, Senhor. E tem mais, Senhor. Ele está falando que os outros deuses não livraram, mas os outros deuses não eram deuses de verdade. Tu és o Deus que criou o céu e a terra, e tu vai fazer essa obra na minha vida em nome de Jesus. É clamar, amados. Não tem muita dificuldade, não. Os justos clamam, o Senhor os ouve.
e os livra de algumas das suas angústias? De todas as suas angústias, amados, de todas as suas angústias. Nesta noite o Senhor nos convida a vivermos menos as angústias, a falarmos menos das angústias e a clamarmos mais por elas. A gente gosta às vezes de compartilhar, e não é errado compartilhar, sobretudo com pessoas confiáveis, situações que estamos vivendo. Mas a palavra nos ensina hoje a clamar ao Senhor, a colocar diante da face do Senhor as nossas angústias, porque temos certeza que o Senhor vai nos livrar. Eu iniciei essa palavra falando um texto lá de Provérbios, Provérbios 18, 21, que diz assim que a morte e a vida estão no poder da língua. Algumas coisas morreram na nossa história, porque a gente não clamou. Algumas coisas se perderam no meio da nossa jornada, porque a gente não clamou. Algumas esperanças que tínhamos se foram, porque a gente não clamou. Mas, amados, se a morte e a vida estão no poder da língua, a gente vai, em nome de Jesus, mudar aquilo que nós falamos, mudar aquilo que nós profetizamos, e nos dedicarmos, amados, a experimentar o clamor ao Senhor, a colocar a nossa esperança em Deus, a praticar, o que Ezequias fez. Deixa eu te falar, o dia mau pode vir na minha vida, na sua vida, na nossa história, como chegou na vida de Ezequias aqui, com Senaqueribe. E Ezequias se prontificou e foi ao templo e orou ao Deus do céu. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu e mudou a história. Algumas coisas na tua história vão mudar. Algumas coisas na sua vida vão mudar, porque eu sei, aleluia, que você que está aqui, você que me assiste, é alguém que tem uma vida de oração. É alguém que decidiu clamar. É alguém que decidiu colocar sua esperança em Deus. É alguém que decidiu não confiar em homens. É alguém que decidiu, olha, eu posso até passar por dificuldades, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Senhor que eu sirvo. E se você está aqui nesta noite, e se você vem à casa do Senhor, se você assiste aos cultos, se você ora, se você busca, eu queria te dizer uma coisa: o Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai te dar vitória nessa situação, o Senhor vai te dar vitória na tua casa, o Senhor vai te dar vitória em tudo que você está passando, porque Ele é Deus. E a palavra diz que passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. O justo clama. Não é isso? Qual o papel do justo? Clamar. O justo clama. O Senhor escuta e livra. Aleluia. É Salmo 18:6 esse? Isso, acho que Salmo 18:6. O justo clama. Não, 34:17, por favor. Convido você a ficar de pé, neste momento, por gentileza.